Olá, paz seja convosco. Tudo bem com vocês? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Ronaldo Carniello. Se você gostar do vídeo, dá um joinha. Se você puder deixar algum comentário aí embaixo, se você quiser fazer uma sugestão para os próximos vídeos. E também, se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva, ative o sino aí, ok? Bom, hoje eu quero falar sobre esperança, mas esperança não no aspecto de fé simplesmente, mas também saber esperar a concretização de uma promessa de Deus. Há um texto que está em Salmo 40, verso 1, que diz o seguinte: esperei com paciência no Senhor, ele se inclinou e ouviu o meu clamor. Veja, o salmista está dizendo que eu esperei com paciência, ou seja, ele teve que ter um tempo de espera, não foi imediata a resposta de Deus. Muito provavelmente a Bíblia não fala exatamente, né? Fala que Deus o tirou de um poço de perdição, então houve um processo de Deus, houve um agir de Deus sobre a sua vida, e ele teve que ter paciência para esperar a concretização daquela promessa que talvez Deus havia feito, ou daquilo que ele esperava que Deus fizesse na vida dele. Eu separei aqui alguns personagens bíblicos só para você ter uma noção. Noé, ele esperou 120 anos até que ocorresse o dilúvio, desde a primeira vez que Deus havia dito que iria destruir a terra com dilúvio. Algumas pessoas dizem que ele construiu a arca em 120 anos, mas na verdade foi em torno de 60, porque só no meio desse processo é que Deus mandou ele construir a arca. Mas pense, 120 anos pregando para um povo, e durante 120 anos as coisas não aconteciam, e durante 60 anos mais ou menos ele fica construindo uma arca, e todo mundo passando e nada acontece. Mas ele esperou, ele teve esperança, ele teve fé, ele soube esperar na promessa de Deus. Durante mais ou menos um ano ele ficou dentro da arca, até o tempo da chuva, a água sobre toda a terra, e depois o declínio da água e assim por diante. Abraão esperou 25 anos pela promessa de Isaac, porque quando Deus falou pela primeira vez, Abraão tinha 75 anos, e somente com 100 anos é que ele foi ter Isaac. Então ele esperou 25 anos pela promessa de Deus. Isaac esperou 20 anos por Rebeca. Jacó esperou 20 anos para poder ter a sua mulher amada, para poder sair da casa de Labão, voltar e regressar, e encontrar o seu pai e se reconciliar com o seu irmão. Jacó também esperou muito tempo para poder rever José, que era o seu filho amado, né? Porque num primeiro momento ele acreditou nos seus outros filhos que disseram que ele morreu. José, quando teve a promessa de Deus através de sonho de que ele seria um grande líder, que inclusive ele lideraria sobre os seus irmãos, ele esperou durante 13 anos, e não foram 13 anos fáceis, porque ele foi espancado, ele foi jogado num poço por seus irmãos, vendido como escravo, ele foi preso injustamente, acusado de algo de um estupro que ele não cometeu, e assim por diante. Então não foram anos fáceis, né? Mas mesmo assim, depois de 13 anos, Deus cumpriu a promessa sobre a vida dele. Davi também, ele esperou 13 anos para que Deus cumprisse a promessa, mesmo ele tendo sido ungido. Ele só foi efetivado no trono de Israel depois de 13 anos, e esses 13 anos foram 13 anos terríveis, porque foram 13 anos de perseguições por parte de Saul em relação ao próprio Davi. Então perceba que muitas vezes nós precisamos desenvolver essa capacidade de esperar, né? Por quê? Porque no tempo que a gente vive, a gente tem tudo muito à mão, a gente pede comida no celular, a gente faz transferência bancária no celular, a gente, se quiser, faz até compras de mercado no celular. Tudo é muito à mão e tudo muito instantâneo e muito rápido. Então essa capacidade, essa humanidade, essa característica que o ser humano precisa desenvolver, ela acaba se perdendo porque o ser humano não tem essa paciência de saber esperar. E nós precisamos entender que o agir de Deus é diferente do nosso, e o tempo de Deus é diferente do nosso. Os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. E atrelado a tudo isso, há um personagem que ele mostra claramente qual é as consequências de não saber esperar e tentar agir à frente de Deus, que é o seguinte, que é o próprio Saul. Saul
numa certa feita, lá em 1 Samuel capítulo 13, a partir do verso 8, a Bíblia mostra que ele estava em Gilgal esperando Samuel, e Samuel havia dito que depois de 7 dias apareceria para oferecer holocaustos. E de repente ele não soube esperar, porque concretizados 7 dias, Samuel não tinha chegado ainda, e ele ofereceu o holocausto. Só que isso competia ao profeta, não ao rei. Logo, quando ele acabou de oferecer o holocausto, chegou Samuel. E qual foi a consequência disso? O verso 13 diz o seguinte: então disse Samuel a Saul: procedeste neciamente em não guardar o mandamento do Senhor teu Deus. Te ordenou, pois teria agora, que o Senhor teu Deus te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Já agora não subsistirá o seu reino. Qual foi a conclusão? Por ele não saber esperar, ele perdeu a bênção de Deus, ele perdeu o seu trono, o seu reino, em função da sua desobediência e da sua impaciência. Não à toa, muitos de nós passamos por muitos dissabores na nossa vida, entramos em dívidas desnecessárias no tempo que a gente não pode, fazemos alianças com pessoas que não deveríamos, porque queremos ajudar Deus. Deus não precisa da nossa ajuda, Deus precisa que muitas vezes a gente saiba e desenvolva essa capacidade de saber esperar o agir dele. Por isso que a Bíblia diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Nós temos que fugir um pouco da agitação do dia a dia e se voltar para a presença do Senhor e se esconder debaixo das suas asas e saber que nela nós estamos seguros e que assim nós teremos a capacidade sim de poder esperar para que Deus venha agir nas nossas vidas e as coisas possam acontecer. Muitos dissabores seriam evitados se a gente tivesse realmente essa capacidade de saber esperar o agir de Deus. É tudo que Deus quer de nós. Muitas vezes, Deus, ele permite situações. Olha para esses personagens que eu citei. Olha pelo tempo que eles esperaram. Mas em nenhum momento, você olha para a palavra de Deus, eles não murmuraram, eles não questionaram, eles simplesmente creram e confiaram. E a esperança faz parte da fé. E nós precisamos entender que o tempo de Deus não é o nosso tempo, mas que se Deus prometeu, ele vai cumprir. Não à toa, o salmista diz: esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou e ouviu o meu clamor, mas ele respondeu no tempo dele. Pense nisso. Deus abençoe você.